Boa tarde, alegria muito grande estar aqui com vocês. E hoje é uma oportunidade de nós discutirmos um tema que eu tenho certeza que ele faz parte do nosso dia a dia, faz parte dos nossos objetivos, dos nossos ideais. Afinal de contas, como nós podemos fazer para alcançar a alta performance? Quem não quer, né? Quem não quer? Levanta a mão aqui quem não quer a alta performance. Meu nome é Conrado Santos, eu sou publicitário, marqueteiro, tenho um trabalho muito longo em agências de comunicação e estou realizando um trabalho focado na consciência no mercado corporativo, trazendo temas que nos ajudem a caminhar na nossa transformação interior com resultados na nossa vida, na nossa sociedade. É uma grande alegria e uma honra estar aqui com vocês. Bom, vamos aproveitar então que nós estamos falando de alta performance e eu acho que quando a gente fala em alta performance, não tem como não surgir em nossa mente as recentes conquistas que nós tivemos nas Olimpíadas. Aliás, ali nos Jogos Olímpicos estão reunidos atletas de altíssima performance. E a gente vai assistindo os jogos, vai se empolgando, vai conhecendo as histórias e temos a certeza de que o, o resultado, a conquista, a medalha é fruto de muito trabalho. Mas fica para gente um questionamento. Quando a gente fala de alta performance, eu trouxe aqui a nossa querida Rebeca Andrade, que conquistou o ouro, ela realmente tem alta performance. Mas será que alta performance se reduz apenas nisso? Olha só, quando a gente lembra da Olimpíada de 1984, Olimpíada de Los Angeles, que aliás agora teremos uma próxima lá, né? A corredora suíça da maratona, Gabriele Andersen, chegou em 37º lugar. Essa cena, se vocês tiverem curiosidade, acessem depois lá no YouTube, é uma cena muito emocionante, porque ela entra no estádio, depois de correr a maratona, totalmente cambaleando. Ela chegou em 37º lugar. Mas a imagem fala por si e nós percebemos que ela foi até os seus limites máximos e a alta performance dela foi concluir a prova. Então vejam que aqui nós também podemos enxergar uma avaliação de uma alta performance que não te coloca nos primeiros lugares, mas te coloca diante de uma superação, de uma atividade em que você foi nos seus limites, além dos seus limites, para conquistar aquilo. Mas então, quando vem à nossa cabeça alta performance, falando aqui do mundo corporativo, será que nós estamos meramente falando de resultados excepcionais? Sabe aquele crescimento de 2 dígitos, 3 dígitos, trazendo um EBITDA muito positivo para a empresa? Será que alta performance, quando a gente busca esse entendimento, principalmente no mundo corporativo, ele está meramente fixado em sucesso financeiro? Será que para que a gente possa ter alta performance, nós precisamos sempre e o tempo todo apresentarmos uma atividade com uma produtividade que seja acima da média da concorrência? Somente assim eu terei alta performance? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje aqui. Falarmos sobre como nós podemos entender a alta performance e trazer para as nossas vidas realidades que sejam compatíveis, tanto ao conceito quanto aos resultados que nós esperamos. Alta performance, segundo
aquilo que a gente pode entender, é um termo que surgiu ali mais ou menos no começo do século XIX, quando a gente estava buscando uma expansão, sobretudo, da indústria. Então, os processos de automação, de mecanização, de produção em larga escala, muito explorados por Henry Ford, pela própria Toyota, trouxeram para a gente uma comparação, e essa figura não está aqui por um acaso, de que nós precisamos atingir estes níveis de perfeição, de agilidade, de competência e assim por diante. Então, seria a alta performance baseado naquilo em que a gente pode entender que aquilo que se faz mais rápido, mais eficiente, com menor custo, será que são sempre essas? Ou seja, vejam que interessante, eu estou sempre medindo a minha performance baseada num critério de performance do outro, do mercado e assim por diante. E quando eu falo de uma equipe de alta performance? Quando eu falo de uma equipe de alta performance, a gente precisa trazer a ideia de que o todo representa a soma dessas partes para a conquista de um determinado objetivo. Essa imagem também das Olimpíadas nos marcou muito. Aqui nós estamos vendo a cena logo depois da apresentação da equipe brasileira de ginástica artística. Esta, esta imagem mostra uma das nossas atletas, a Vitória, que sentiu dores na panturrilha, mas que, combinado com as outras colegas, entrou em campo, entrou no tablado, né, para fazer a sua apresentação, mesmo sabendo, mesmo sabendo que a sua lesão poderia prejudicar o desempenho da equipe. Mas a equipe estava ciente disso e não abandonou Vitória sozinha na sua dor. E mesmo sabendo que os resultados que seriam conquistados seriam muito inferiores aos possíveis caso ela estivesse bem com toda a sua condição física. Vejam que interessante. Aqui nós vemos que a alta performance ela foi capaz de trazer uma sustentação em conjunto. Nós sabemos que vamos pontuar menos, mas nós estamos juntos. Nós sabemos que você não está bem, mas nós estamos juntas. Esta é uma questão importante da gente guardar aqui, que é alta performance também diz respeito a isso, quando nós pensamos numa equipe. Vamos ver como a gente pode trazer isso para a nossa realidade e tentar entender um pouco mais conceitos que nos ajudem a traduzir a alta performance de maneira natural e atingível nas nossas atividades diárias. Bom, a busca pela alta performance, aquela que nós acabamos de falar, que é a herança da própria atividade industrial, como se nós fôssemos medidos pelas nossas produtividades, pela nossa competência, como se só isso fosse importante, tem acontecido com muita frequência, principalmente no mundo corporativo. E o resultado desta obsessão, desta busca pela alta performance a todo custo tem nos trazido resultados. Em 2023, nós temos aqui a triste informação do Ministério do Trabalho que mais de 150 mil afastamentos têm na sua base a depressão e a ansiedade. 33% das pessoas que passam por quadros depressivos consideram que o grande fator estressante que desencadeiam esses sintomas da depressão está ligado ao trabalho. Vejam como isso é
grave. Nós não podemos usar outro termo para dizer o quanto isto é grave, porque se de um lado eu estou exigindo muito, do outro lado eu estou gerando adoecimento, estou gerando insatisfação. Eh, 2 em cada 3, não, um em cada 4 dos trabalhadores pesquisados relataram que sentem com frequência ou com muita frequência sintomas de burnout. Vejam quanto isso é muito sério. E nós chegamos numa quadra importante da nossa caminhada, porque se de um lado a mentalidade pela busca da alta performance exige líderes mais bem preparados, exige empresas enxutas, exigem processos muito bem elaborados, exige pessoas dedicadas, entregues. A gente percebe também que a nossa disponibilidade para o trabalho, principalmente aqui pelo home office, ela aumentou muito e a gente acaba tendo longas jornadas. Mas isso não tem sido uma receita muito positiva. Nós temos enfrentado dificuldades, mesmo que, e aí é que vem uma coisa muito importante dizer, empresas como, por exemplo, essa que nós estamos, enxergam aqui na Vide, e muito juntamente com o trabalho do pessoal da Carine, nós enxergamos que existe um comprometimento da gestão do RH para se cuidar da saúde mental. Mas mesmo com este comprometimento, nós temos aqui eh, índices alarmantes em que índices preocupantes, né? Em que mesmo com o investimento, com a dedicação, 78% dos tomadores de decisão dessas empresas pesquisadas se preocupam com a saúde mental. Eu tenho de um outro lado 42% dos funcionários relatando sentir angústia. Isso para nos levar numa busca de uma necessidade de um trabalho conjunto, gestores com equipe. E mais do que isso, o que eu gostaria que a gente hoje pudéssemos refletir aqui junto é também algo que venha de dentro para fora. O que eu posso fazer para também me preservar, para que eu também possa ter menos impacto destas necessidades. Então não adianta também a gente simplesmente entregar ao mercado, entregar aos nossos gestores, aos nossos líderes, esta necessidade de reavaliação. E esse é um tema que preocupa já há muito tempo. É um tema que preocupa porque qual é a receita para se conquistar a alta performance? A empresa, uma das empresas mais bem conceituadas, muito admirada, o Google, alguns anos atrás desenvolveu um projeto chamado Projeto Aristóteles. Aristóteles porque trouxe aqui do filósofo o conceito de que o todo é maior do que a soma das partes, ou seja, essa questão do resultado de uma equipe. O que, que eles queriam entender? Como equipes eram tão competentes, tão produtivas, tão fora da curva, qual era o segredo dessas equipes? Por que, que elas faziam isso? Por que tinham certos times que tinham resultados muito bons, enquanto outros fracassavam? Esta é uma pergunta interessante, porque apesar de nós sabermos que somos pessoas, seres distintos uns dos outros, mas a combinação de fatores para essas equipes não justificava. Ora, pessoas mais experientes numa equipe, ora juntando pessoas mais sêniores com iniciantes, ora a questão da faixa etária, ora a questão de gênero, mais homens, menos homens, mais mulheres, menos mulheres, mas enfim, o que é que faziam com que as questões. Será que é uma equipe com mais mulheres? Eu acredito que é um bom caminho.
pela capacidade que as mulheres têm, mas não era isso que justificava. A psicóloga, a psicóloga Julia Rosovsky pesquisou então em todo o mundo 180 equipes do Google, tentando traçar, tentando traçar esses pontos. E sabe que eles chegaram à conclusão de que não haviam padrões definidos do ponto de vista de idade, gênero, combinação, mescla, não havia isso. Mas se há um padrão que foi encontrado, era o modo de trabalho destas equipes, que promovia, em primeiro momento, segurança psicológica. As pessoas se sentiam seguras para compartilhar as suas ideias, para que, quando errassem, não fossem julgadas, não fossem marginalizadas do processo. Todas essas equipes tinham muito claro a estrutura com a clareza de a responsabilidade de cada um dos membros, o que, o que permitia que eles pudessem desempenhar melhor as suas funções. Afinal de contas, se eu sei o que eu devo fazer, eu sei o que o outro vai fazer, eu faço melhor a minha parte. Esta clareza é muito importante. Todas essas equipes também tinham uma, uma característica muito forte, que era a questão da clareza do impacto. Todos sabiam e tinham certeza de que aquele trabalho, seja ele qual for, dentro da equipe, ele era essencial para tal resultado, para tal necessidade. Outro ponto importante diz respeito à confiabilidade, que tem muito a ver com a segurança psicológica, mas já é um resultado desta segurança. E a própria empatia. Aqui é um termo que eu gostaria que a gente chamasse atenção. A, a equipe, ela tinha um senso de empatia muito grande. Todos os membros faziam o melhor que podiam quando percebiam que em algum momento, em algum dia, um dos membros da equipe não estava bem. Afinal de contas, quem não tem um dia em que você está um pouco mais fragilizado, em que você está sentindo, às vezes até mesmo uma questão física, um sintoma de uma gripe que está chegando, enfim, quem de nós não precisa? Mas aí é que vem um comportamento diferente desta equipe, que as pessoas se ajudavam entre si. As melhores equipes, segundo a psicóloga Júlia, eram formadas por quem tinham uma sensibilidade maior uns com os outros. Aqui nós temos um achado importante, que a busca pela alta performance tem muito mais a ver com um comportamento coletivo do que com uma superação individualizada a todo custo. E isto não é diferente na nossa vida. Nós não precisamos manter isso somente no mundo corporativo. Vejam, se nós estamos diante de grandes desafios, como nós reagimos enquanto pessoas, enquanto membros de uma sociedade, enquanto membros de uma família, como nós reagimos a esses grandes desafios? Vamos trazer então a realidade não só mais focada na equipe do mundo corporativo, mas a nossa vida. E tem uma pergunta interessante que eu gostaria de fazer para vocês. O psicólogo Tom Palmers, professor emérito de psicologia social na Holanda, certa vez fez uma pesquisa com estudantes e pessoas ali do campus. Ele desenhou uma cena muito comum, que infelizmente a gente acabou de presenciar agora, uma cena muito comum de um acidente aéreo. E nesse acidente aéreo, no momento de
risco, no momento de pânico, nós temos 2 tipos de comportamentos, um do planeta A e outro do planeta B. No planeta A, ao ouvirem os sinais de emergência, de que fiquem nos seus lugares, de que coloquem a máscara primeiro em si, de que deem prioridade depois para crianças e idosos, de que não causem tumulto, de que respeitem a sinalização de segurança, todos obedecem. Num planeta B, diante de uma situação de pânico, diante de uma situação de estresse, diante de uma situação de risco eminente, a reação das pessoas é completamente contrária. As pessoas entram em pânico, as pessoas querem separar os seus pertences, as pessoas querem definir logo a sua sobrevivência, independente do que vai acontecer com o outro. As pessoas pensam em se salvar em primeira instância. Em que planeta vocês acham que nós vivemos? No planeta A ou no planeta B? Para a surpresa, talvez, de todos, acreditem, 97% das pessoas entrevistadas pelo professor de psicologia social Tom Palmers, 97 pessoas disseram que nós vivemos no planeta A. Desculpem, no planeta B. Porque existe uma ideia de que o ser humano, por natureza, é um ser humano altamente egoísta, que pensa primeiro em si do que no outro. Então, apesar da gente imaginar que grande parte respondeu que nós vivemos no planeta B, a realidade é completamente outra. A gente tem uma imagem de que vivemos nesse planeta, mas a realidade é que nós vivemos no planeta A. Querem alguns exemplos? O grande naufrágio do Titanic. Relatos de sobreviventes dizem que, naquele momento onde muitas pessoas se salvaram, não houve indícios de pânico, de histeria, nem gritos ou medo, ou gritos de medo ou correria de um lado para o outro. É tão interessante a gente imaginar que as pessoas se ajudavam nesse momento. Claro, tem aquela cena icônica, quem não lembra do filme, do quarteto lá de cordas, né? Tocando enquanto o navio naufragava. Mas nós estamos falando aqui de uma reação das pessoas, de uma natureza humana. O mesmo acontece como, por exemplo, nós observamos relato de sobreviventes do triste atentado de 11 de setembro de 2001, quando pessoas relataram que nas escadas dos prédios do World Trade Center, as pessoas relatavam que umas davam passagem às outras. Não, não, vai você primeiro. Veja o quanto isso é disruptivo da maneira com que nós entendemos que seja a reação. A, a teoria muito propagada, a teoria do verniz, propagada pelo biólogo holandês Frans de Waal, diz que a natureza dos seres humanos é sermos egoístas, agressivos e muito suscetíveis ao pânico. E a teoria do verniz vem que a qualquer pequena dificuldade, um desafio maior, eles não conseguem sobreviver a esta natureza, não conseguem sustentar um comportamento e essa natureza vem à tona. E esse verniz então é riscado rapidamente. Ou seja, uma camada muito fina, apenas podemos dizer assim, uma camada para cumprir um papel social, para fazer algo dessa forma. O historiador Rutger Bregman, Rutger Bregman, Bregman
nos coloca que muitas vezes nós acabamos vivendo num efeito nocebo. Este efeito diz respeito a ideias que vão sendo incorporadas, como essa que eu acabei de falar da teoria do verniz, nós vamos incorporando isso e vamos transformando a nossa maneira de ver o mundo. Sabe aquela coisa que às vezes a gente diz assim: eu sempre tenho um pé atrás com tal pessoa, eu sempre tenho até o pé atrás com tal situação, eu não confio, eu não quero fazer. Rutger Bregman diz para nós que quanto mais a gente vai interiorizando essas ideias, nós vamos passando a acreditar e vamos encontrando isso. Ou seja, é uma situação muito clara de que nós vamos criando este mundo com a lente totalmente equivocada do comportamento alheio, da nossa maneira de vivermos em sociedade, de vivermos em equipe e assim por diante. Uma história muito famosa relata uma conversa entre um senhor de idade, um velho, e seu neto. Esse senhor de idade relata para o seu neto que ele sente que a sua vida é como se ele tivesse dentro de si dois lobos. Um lobo muito mau, que enxerga a maldade, que enxerga a destruição, que enxerga a tristeza em tudo aquilo que vê. E um lobo bom, um lobo que enxerga, é capaz de enxergar aquilo que há de melhor nas pessoas. E o neto, então, curioso, perguntando nessa briga entre dois lobos, qual dos dois vencerá? E o sábio senhor responde ao seu neto: vencerá aquele lobo que o mais alimentar. Esta é uma mudança na nossa maneira de vermos o mundo, na nossa maneira de enxergarmos a realidade. Será que a realidade é tão dolorosa, é tão crua, é tão pesada? Você já parou para pensar como nós, enquanto humanidade, como nós chegamos até aqui? Quero apresentar para vocês a Lucy. A Lucy é essa imagem aqui é a representação, a partir de um fóssil, de uma das primeiras mulheres primitivas da Etiópia, que viveu aqui no nosso planeta há cerca de 3,2 milhões de anos. Essa caminhada da Lucy é uma caminhada que nos remonta a muitos desafios. Como esta primitiva se transformou na nossa espécie de hoje? Uma das questões muito claras que nós tivemos é que esta transformação passou também por uma grande evolução em que este estereótipo de um primitivo duro, com traços pesados, com ar de uma certa agressividade, foi sendo afinado e hoje nós parecemos muito mais como a Bia. A Bia é uma bebê. Ela veio de lá. Como não ficar convencido? Como não ficarmos envolvidos? Como não darmos aquilo que temos de melhor para um bebê tão doce como esse? Até se nós tivéssemos aqui a imagem da Bia já adulta, numa idade comparada à da Lucy, ora, não há dúvidas de que uma mulher hoje é muito mais agradável, é muito mais doce, é muito mais eh, passível de se viver do que aquela de 3.200 anos. O que nos leva a uma descoberta muito importante que nos faz conhecer o homem cachorrinho. O homem cachorrinho é uma teoria, um estudo que também Ruth Bregman trouxe para nós, de que a nossa espécie foi se desenvolvendo para criar uma, uma fisionomia, uma espécie. Olha, vamos voltar ao próprio exemplo dos lobos.
Se nós lembrarmos que os cachorros são descendentes direto dos lobos, podemos imaginar que esta feição, essa domesticação trouxe seres dóceis. Quem não gosta de um pet? Nós chegamos até aqui com em detrimento de que 99% das espécies que na época viviam com o homem de Neandertal, aquele que antecedeu a própria Lucy, desapareceram. Então não é o mais forte, não é aquele que tenha mais poder, aquele que tenha as armas mais poderosas, não é aquele que impôs através da força, da sua brutalidade, da sua animalidade, a sua condição. Nós só sobrevivemos porque chegamos até aqui nos transformando em seres mais sociáveis, mais amorosos e mais cooperativos. A espécie humana, a Lucy lá atrás, teve como característica não desistir dos seus pares. Nós não desistimos uns dos outros. Nós vencemos porque desenvolvemos esta capacidade de nos amarmos, de nos protegermos, de trabalharmos juntos numa única direção. E esta caminhada vem continuando. Apesar de nós termos a imagem de que vivemos no planeta B, em que as pessoas estão muito mais interessadas em olhar para o próprio umbigo, em buscar as próprias necessidades, em defender o próprio território, esta não é a nossa realidade. A espécie humana é a espécie mais, é a equipe que representa a espécie mais bem-sucedida da nossa história. Foi através dessa maneira doce, dessa maneira cooperativa, desta empatia que desenvolvemos um pelos outros, que chegamos até aqui e somente será possível avançarmos se nos reencontrarmos com esta natureza. Mas em que momento será que nós então perdemos isso? De que, ao olharmos o mundo à nossa volta, enxergamos este mundo egoísta, competitivo, este mundo sem muitas regras, que tudo a qualquer preço vale a pena. Como nós podemos retomar este caminho? Para que a gente possa retomar esse caminho, é necessário, antes de tudo, que nos reencontremos. É preciso que voltemos a cuidar de nós. É necessário que a gente volte a cuidar de nós mesmos, para que a partir de uma redescoberta da nossa essência, passemos a cuidar dos outros, vivendo como o homem cachorrinho lá de trás, que protegia os mais frágeis, que protegia os mais idosos, que cuidava da sua cria, que levava alimento aos membros da sua tribo. Se não nos cuidarmos, ninguém fará isso por nós. Uma equipe de alta performance deve, antes de tudo, encontrar membros que estejam preocupados com a auto-performance. A auto-performance é um bom recomeço. É uma maneira muito objetiva de olharmos para dentro de nós, sem esperar que os gestores de RH, que os profissionais de saúde, os profissionais de saúde mental façam isso por nós. Porque para que a gente possa retomar essa conexão, é preciso que a gente possa definitivamente pensarmos o que eu preciso fazer para estar bem. O que é estar bem? Desde 1988, a Organização Mundial da Saúde define estar bem, o bem-estar, a saúde como um estado dinâmico,
de completo bem-estar. Mas que bem-estar? Bem-estar físico, mental, espiritual e social. E meramente, e não meramente, a ausência de doença e enfermidade. Vejam que ter saúde, então, estar bem, desfrutar de um bem-estar, não significa não ter doença, significa estar bem, estar em harmonia com estes pilares que nós trouxemos aqui. Mas já que nós estamos falando desse bem-estar físico, mental, espiritual e social, é importante que a gente defina alguns territórios. Território, por exemplo, muito confundido entre a religião e a espiritualidade. Segundo um dos grandes pesquisadores do mundo, Harold Koenig, que pesquisa a espiritualidade e seus impactos na saúde humana, religião é um sistema organizado de crenças e práticas e rituais que são criados, são delineados para facilitar a nossa proximidade com o sagrado. Vejam então que a religião necessariamente é o como eu busco este encontro com o sagrado, com o transcendente. Mas antes de discutirmos o como, antes de nos vincularmos ao como, é preciso que a gente encontre o, o porquê, o, o que nos faz buscar essa condição. E isto é a espiritualidade inerente a todos os seres, independente da religião. A busca pessoal por respostas compreensíveis para questões existenciais sobre a vida, seu significado, a sua relação com o transcendente, podendo ou não levar ao desenvolvimento de rituais religiosos e formação. Vejam que essa frase aqui é importante. Podendo ou não levar ao resultado do desenvolvimento. Eu posso buscar a espiritualidade sem buscar a religião. E na medida em que eu me encontro nesta busca, eu passo a compreender a minha própria existência. Eu passo a me reconectar com o meu eu. E esta busca nos traz então um verdadeiro mapa para esta alta performance. Através da espiritualidade, nós entendemos que, principalmente líderes e gestores, encontram neste equilíbrio uma força. Afinal de contas, para conseguirmos liderar pessoas, é importante que a gente possa liderar as nossas próprias emoções, que a gente possa nos conhecermos. A necessidade dessa, dessa, dessa transcendência, desta crença em algo maior. Afinal de contas, por que eu existo? Afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui? Afinal de contas, o que eu devo buscar? É uma verdadeira transição e uma transformação muito grande que a pesquisadora, autora de livros tão importantes como as 21 habilidades da inteligência espiritual, Cindy Windle- Wigglesworth, Wigglesworth, nos coloca a transição do ego para o eu superior. É natural que isso aconteça em estágios diferentes, em momentos diferentes e até às vezes necessita de muito tempo para que a gente possa fazer. Mas na medida em que eu venço o meu orgulho, o meu egoísmo, coloco práticas solidárias, práticas de altruísmo em minha vida, eu passo a me conhecer mais, eu passo a me reequilibrar mais e passo a me conhecer mais, proporcionando assim um efeito a impactar todos e tudo à minha volta. Então, uma equipe de alta performance, voltando àquilo que nós temos do projeto Aristóteles, é uma equipe que tem pessoas que se cuidam, que se autocuidam, que se autodescobrem, que se conhecem, que enxergam a vida com um propósito muito maior do que as atividades meramente profissionais, do que o mundo corporativo. E a partir disso transformam tudo e todos à sua volta, retomando uma essência, uma necessidade do ser humano, que é a vida cooperativa.
desenvolvendo uma confiança que nós vimos acontecer lá no projeto Aristóteles como algo de sustentação para as equipes de alta performance, a confiança entre os membros. Uma empatia verdadeira em que nós temos uns pelos outros. O homem cachorrinho, o homem que busca esta vida gregária de equilíbrio, de harmonia, é a nossa verdadeira natureza. Desenvolvendo a solidariedade autêntica, compreendendo que nós estamos todos colaborando por algo muito maior. Nós estamos colaborando, em última análise, pela nossa própria existência, pela continuidade da nossa espécie. O caminho que devemos fazer é este caminho que começa em nós, nos liga conosco mesmo, através de práticas diárias, seja qual for a sua religião, seja qual for a sua crença, mas essa conectividade com o ego, o eu superior, com as forças criadoras, com a nossa essência. E a partir disso, em que eu reorganizo o meu pensamento, reorganizo as minhas práticas diárias, com práticas cotidianas, como o mindfulness, como a própria prática da gratidão, como práticas que me espiritualizam, eu caminho na direção do outro. E quando eu caminho na direção do outro, não sendo mais só por mim, não sendo mais só pelos meus objetivos, não sendo mais só pelos meus ideais, eu me reencontro, eu me reconecto, eu me religo comigo e com o outro. E esta religação permite que a gente não solte mais as mãos uns dos outros, porque já somos melhores, porque já aprendemos que a única maneira de sermos felizes é praticando aquilo que nos aproxima da nossa natureza, aquilo que nos trouxe até aqui e vai nos levar para adiante, que vai nos possibilitar a perpetuidade da nossa espécie. O trabalho é duro, o trabalho é árduo, mas ele é recompensador. Foi somente assim que nós chegamos até aqui. E é somente assim, se conhecendo, se conectando com este algo maior e superior, cuidando do seu bem-estar físico, mental, social e espiritual, que você vai ser capaz de oferecer ao seu colega aí do lado aquilo que você tem de melhor. E num ciclo infinito, possibilitando a ele também encorajar-se nesse caminho e oferecer o que ele tem de melhor para você. O grande mestre Mahatma Gandhi nos ensina que o melhor modo de encontrar a si mesmo é se perder servindo aos outros. Este mundo, esta empresa, este mundo, esta sociedade que nós vivemos precisa de pessoas que se interessem pelo outro, que se interessem pela natureza empática, solidária, cooperativa do ser humano, vencendo a nós mesmos na direção de um mundo melhor. E aí, a alta performance ganha um significado muito mais importante, porque não mais só buscamos a alta performance, mas como buscamos o equilíbrio, a paz, a harmonia e a, e a perpetuidade da nossa caminhada. Minha gratidão a todos. Fiquem em paz. Fiquem com Deus.